Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do YouTube, mas você não sabe como fazer isso? Então preste atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso. E assim foi criado o treinamento Viver de YouTube. Nesse treinamento, galera, eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, né, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz vários canais. Inclusive canal que eu nem apareço. Todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o YouTube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão Saiba Mais e venha aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. Enfim, na Globo, por exemplo, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo com 17 anos. Eu comecei numa rádio, né, do interior com 16 anos, num jornal, né, chama Jornal do Povo, ali de Piracicaba, e eu fui uma revelação no interior. Mas com você 17, eu nasci em Piracicaba. Nasci e morei até 17 anos em Piracicaba. Com 17, a Globo me contratou. Como foi isso? Porque o meu trabalho começou a chamar atenção, porque eu era aquele cara que fazia as perguntas que todo mundo tinha medo. Qualquer coisa, eu era menor de idade. Com 16 anos, eu comecei com 16. 16? E meti o microfone. Eu sempre gostei de composição, né? Na época, as aulas de redação se chamava aula de composição, né? Sempre gostei de contar histórias e sempre era aquele cara que era convidado para as festas do Centro Cívico, 7 de setembro, 15 de novembro, né? Eu era o orador da turma. E sempre gostei muito de ouvir rádio e sempre gostei muito de ler. Então, os professores me convidaram para disputar a chapa do Centro Cívico de um dos colégios mais tradicionais de Piracicaba, um colégio público. Sim. Uma época em que o colégio público tinha tanto valor, né? O Surminúcio de Piracicaba. E aí eu fui divulgar os nossos planos, né, para que os alunos votassem em nós e fiquei absolutamente apaixonado. Se você comparar esse seu estúdio, que é uma ilha da fantasia, né? Isso aqui é admirável, mundo novo, estou aqui abismado, né? Câmera para tudo quanto é lado. Nossa, né? É incrível. Isso aqui é uma fábrica de criatividade, né? Cada objeto tem uma história e permite 1000 elucubrações. Mas, enfim, se você comparasse aquele estúdio com isso daqui, era algo totalmente assim, acanhado, muito pequeno mesmo. Mas para mim era um admirável mundo novo. Era uma rádio, né, do interior, estamos falando de 1977, quando eu comecei em rádio, e essa rádio tinha ali os locutores, né, num pequeno estúdio, microfones. A única similaridade que tem com a situação que a gente está aqui são os microfones. Mas os fones, né? Os fones e tal. E eu fiquei assim, apaixonado pelo dinamismo, né? Porque o repórter, o locutor chamava o repórter que estava na rua e o repórter na rua entrava dando informação, fazendo entrevista, fazendo pergunta. Eu vi que definitivamente era aquilo que eu queria ser na vida, um jornalista. Eu queria contar histórias, né? Então, o meu começo foi exatamente desta forma, né? Essa pequena rádio. E foi tão assim fascinante, Rogério, essa experiência numa pequena rádio, né? Porque tem muita gente que fala, né? Poxa, eu quero já começar na Folha, no Estadão. Não, começa no pequeno veículo. Exatamente. Que é ali que você vai poder errar, moldar uma personalidade. E foi tão fascinante essa personalidade. Você vai fazer um monte de coisa também, né? Você vai poder errar. Você vai errar. E poder errar num pequeno veículo, não há dinheiro que pague essa... Por exemplo, o que você erra no começo? Eu lembro, por exemplo, que eu fazia de tudo ali, né? Uma das coisas que eu fazia, por exemplo, era uma reportagem chamada Bandeira 2. Me explicaram, olha, você quer ter horário na rádio, você sai com a sua pastinha, venda publicidade. Eu comecei cobrindo o 15 de Piracicaba. Sim. Entendeu? Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central do 15, chamado Fernando. Mas depois eu queria ter mais experiências. Então eu comecei a fazer de tudo. E eu consegui vender uma publicidade para uma reportagem chamada Bandeira 2. Eu entrava na noite de Piracicaba. E nem era sua função vender publicidade. Nem era minha função. Mas eu fiz porque era uma brincadeira. Claro. Eu lembro que vendia para quitanda, vendia para padaria. Para pequenos negócios. E era uma curtição. Claro. Eu me divertia fazendo aquilo. E a minha primeira publicidade foi para a lanchonete do Cícero. Tá. Entendeu? Eu nunca esqueci. Você guardou isso. E você tinha cara de moleque. Você tinha cara de 16 anos, né? Tinha cara de 16 anos, com certeza. Nossa. Eu lembro até dos textos comerciais, né? Bola pra frente com Loja Aspira, todos os artigos das famosas marcas Alpargatas, Topper e Adidas. Bola pra frente com Loja Aspira. E tinha uma vinheta de Brahma Chopp. Aí eu falava, revenda Brahma em Piracicaba, Malte Brás, Avenida Dona Francisca, 256. Eu nunca mais esqueci isso, porque marcou muito. E eu vendi, então, um boletim da noite de Piracicaba chamado Reportagem Bandeira 2. Mas aí, olha o meu dilema, como é que eu ia arrumar toda noite 3 entradas, 3 assuntos, uma cidade pacata no interior?
E aí? Aí você falou do erro. Erro foi que aí você dava notícia em tudo. Um artista ia se apresentar, eu estava lá. Até o horário de ônibus errado, eu dava, o horário de ônibus mudou porque o ônibus está quebrado. Você tinha que arrumar um assunto. E eu me lembro que às vezes você tinha que fazer noticiário policial. E eu lembro que eu chamei um suspeito de meliante. Entendeu? Foi um erro de tinha 16 anos, né? Eu tinha que falar suspeito. Em vez de suspeito, eu falei os meliantes. Entendeu? E o cara ligou pra rádio e, enfim, e o dono da rádio quase me demitiu. Entendeu? Por causa disso. Então eu lembro. Mas eu me mantive, né? Eu tinha o quê? Um mês de rádio. Entendeu? Quando isso aconteceu. Mas a experiência foi tão incrível que com apenas um ano eu evoluí de tal maneira que a Globo começou a olhar para mim e me convidou para vir para São Paulo para fazer um teste. Eu passei no teste e com 17 anos eu era repórter do Jornal Nacional, com 19 eu era correspondente, já no exterior. Eu lembro, eu fui um dos correspondentes mais jovens, né? Porque eu cobri, aliás, com 19 eu cobri fiz a minha primeira cobertura internacional na Argentina, um jogo Brasil e Argentina. E com 22 anos eu fui o mais jovem correspondente em Nova York, com Paulo Francis, com Hélio Costa, com o Lucas Mendes. Tudo aconteceu assim muito rapidamente, muito precocemente. Deixa eu entender, voltando um pouquinho. Você era criança, você já queria ser repórter, jornalista ou não? Uma coisa que aconteceu? Olha, eu sempre gostei muito de contar histórias, sempre destacava nas aulas de redação. Entendeu? Né? Então, eu gostava de falar, era sempre escolhido para as festas de centro cívico, conforme eu contei. Mas quando eu entrei naquela rádio, eu decidi que eu queria ser um repórter, porque eu fiquei fascinado com a possibilidade de você fazer entrevistas e de contar histórias das pessoas. Contar histórias das pessoas é um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter. E eu parto do pressuposto, hoje, com tantos anos e experiência, que todo ser humano dá um livro. E que não existem limites, não existem regras de quem pode e quem não pode ir à entrevista, né? Porque tem gente que acha que você não pode entrevistar todo mundo, que você vai glamorizar. Eu lembro, por exemplo, de um secretário de segurança de São Paulo que ele dizia, olha, se você entrevistar um criminoso no PCC, você vai glamorizar o crime, é um absurdo isso, né? Até se descobrir que esse secretário de segurança, que eu não vou revelar o nome aqui, mas ele tinha relações incestuosas com o crime organizado. É por isso que ele não queria, né? Era por isso que ele não queria. Então, eu acho que... Não, o que você falou é perfeito, que toda pessoa é um livro, porque... Toda pessoa é um livro. Mesmo a pessoa depende do contador de histórias. Porque ela fala, minha vida não tem nada de impressionante. Pô, meu pai veio aqui, eu entrevistei meu pai. Ele falou, eu vou contar o quê, filho? E ele ficou 2 horas contando histórias e todo mundo fascinado. Mas para ele, aquelas histórias são normais, né? Dele no interior. Não é todo mundo tem uma história legal para contar. Existe algo mais fascinante que contar histórias das pessoas? Porque cada ser humano, na sua trajetória, ele carrega um ensinamento, ele carrega seus dilemas, e isso... Medos, convicções... Tudo isso é fascinante. E tem mudanças, né? Tem grandes mudanças na vida que transformam a vida dele, vai para um lado que ele não imaginava. E a pessoa, quando ela começa a contar, ela mesma se impressiona de quanto a vida dela é rica, Ela né? não percebe o quanto a história dela é interessante. Né? Desde que haja um bom contador de histórias. Essa é a nossa função. Que saiba fazer algo de uma forma atraente. Né? A gente precisa fazer o texto de uma forma que atrai as pessoas, de uma forma que seja prazeroso de se ler aquele conteúdo. Né? Então, a arte de fazer um bom roteiro, de como contar, de ter assim, de surpreender o leitor para envolvê-lo ao mesmo tempo, que é o X da questão. Exatamente. E quando você chega você vem para São Paulo, já direto para Globo, ou você vai para o Rio? Eu vim para São Paulo. Para São Paulo. Exatamente. Com 17 anos eu fiz isso. E aí, você veio morar onde? Como você fez? Eu vim morar numa... Primeiro eu fui morar com meu irmão, que estudava medicina aqui, mas eles não limpavam tanto o apartamento e eu tinha alergia a pó e comecei a passar mal. Aí eu precisei morar numa pensão. Era uma pensão na Rua Bahia, em Higienópolis, que era perto da Globo. A Globo ficava na Praça Marechal Deodoro e foi ali que eu morei, né? Logo no começo, com 17 anos, né? Enfim. Já pagando as contas,
já pagando as contas, já fazendo matéria para o Jornal Nacional, né? E, na verdade, naquele tempo já tinha a lei de que você deveria ser formado, mas havia também a possibilidade do estagiário. Tá. Então, embora a Globo soubesse que eu não poderia apresentar um diploma, pelo fato de ter apenas 17 anos, estar no segundo colegial, eu entrei graças a esse benefício das empresas poderem admitir estagiários. Aí, posteriormente, a própria Globo pagou minha faculdade, a Globo foi minha grande escola de jornalismo, né? Mas eu lembro que já...